Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, senhoras e senhores, meus rapazes, meninos e meninas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aulinha de história, né? Queridos do Intensivo Enem, sejam aqueles, né, que já estão matriculados no curso, sejam aqueles lá dos aulões gratuitos, né? Estão lá no grupo de aulões gratuitos, que estão aí pensando um cadinho, né, a respeito aí da entrada ainda no curso e tal. Sejam todos muito bem-vindos. É, para mim, um prazer gigantesco, né, finalizar essa semana aqui com vocês, nesse aulão dessa galera aí, né, galera boa, né, essa galera aí da prova do Enem, tá bom? Queridos, né, não sei aqui se todo mundo, se alguém me conhece, se alguém já teve aula aqui no curso do Mago, se eu já, né, me encontrei com alguém, porque, né, efetivamente é muito difícil, né, de eu aqui localizar todo mundo, né? Tudo jóia, Guilherme, aí, ó, né? O pessoal já tá falando, então tem uns aí que já me conhece, então é bom demais da conta, né? Então, muito obrigado, tá, galera, pela presença de vocês, muito obrigado aí pela né, porque por vocês, claro, né, aceitarem finalizar essa quinta-feira aqui comigo, porque eu sei que vai chegar nessa hora, né, pessoal, tá todo mundo meio cansado, já tá todo mundo meio ali, final da semana, amanhã é sextou, né, então, enfim, tá todo mundo cansadinho já, e o sono tá batendo, tem galera que trampa, e estuda o dia inteiro, então, sei como é que tem as várias realidades aí. Então, sejam todos muito bem-vindos, queridos. Para quem não me conhece, né, sou professor, me chamo, né, Rodrigo Musto, está escrito aqui, né, Rodrigo Musto Flores, sou professor de História aqui no curso do Mago, né, desde 2022, não faz tempo, hein, 2022, então 22, 23, 24, 25, esse é o quarto ano aí que a gente está, né, desenvolvendo um trabalho aqui no curso do Mago, né, geralmente, viu, meus queridos, eu trabalho, boa noite, Maria Fernanda, geralmente, viu, meus queridos, eu trabalho aqui no curso do Mago com matérias relacionadas ao PISM 3 e ao Enem, né? Então, em geral, as matérias ali do terceiro ano, aquela galerinha ali já do finalzinho do ensino médio, né? Então, gosto muito, né, desses temas mais ligados aí à parte de Brasil República, então era Vargas, parte de ditadura militar, Brasil contemporâneo, Segunda Guerra Mundial, né? São os temas que têm maior predileção por minha parte, né? A gente vai né, falar um bocadinho disso aí com vocês ainda lá mais para o final do ano, né? Final do ano que eu digo não, mas lá para setembro, para outubro, a gente vai estar nessa matéria, né? Para quem está me perguntando aí, não sei, né, galera, tá ligado, não sei se tem alguém aqui, depois vocês me mandem a cidade de onde vocês estão falando, né? Manda aí no chat, o chat já tá aberto, né? Manda para mim a cidade de vocês aí, ó, Juiz de Fora, tô vendo a galera. Eu moro em Divinópolis, né, galera? Divinópolis é aqui no centro-oeste de Minas, né? Moro aqui desde 2022, mas sou ali da região da Zona da Mata, né? Então ali, ó, galera de Ubá, conheço Ubá, conheço Rodeiro, né? Rodeiro ia lá nas festas da cidade, lá em Rodeiro, né? Rio Branco, conheço bastante, conheço o Rio Pomba, né? Porque eu estudei em Viçosa, morei a vida toda em Ubá, né? Então, o Henrique aí é meu quase conterrâneo. Então, assim, Senador Firmino, claro, Alan, pô, cidade zona, Senador Firmino, Carnaval de Senador era muito legal, né? Enfim, ia muito lá em Senador também, meu pai é de lá. E aí, né, conheço muito essa região, que a maioria dos alunos são aí da região, né, então, de onde eu morei muitos anos, tá? Sou professor de História no curso do Mago, já falei com vocês, né? Me formei na UFV, Universidade Federal de Viçosa, fiz graduação e mestrado lá na Universidade Federal de Viçosa, tá? E em abril terminei o doutorado lá na Rural do Rio de Janeiro, né, na cidade de Nova Iguaçu, que fica, né, o campus que eu estudei lá no Rio de Janeiro. Beleza? Então, né, galera, é um pouquinho aí de quem eu sou, eu não vou me alongar muito, apesar que já estamos aí há 5 minutos falando quem sou eu, né? Não vou me alongar muito na minha apresentação, a gente vai se conhecendo aí ao longo do ano, né? Espero poder dialogar bastante com vocês aí, tá certo? Queridos, seguinte, né?
o que eu preparei para a gente falar na aula de hoje, tá? Na aula de hoje eu preparei discutir um pouquinho, tá, galera, de um tema muito interessante para a aula 1 de Enem. Eu gosto sempre de começar falando um pouquinho com vocês sobre Grécia, né? Mas não é tudo sobre Grécia, tá? Porque a gente não vai precisar de falar, né, a respeito aí de mitologia, economia, essas questões de Grécia Antiga, a gente não precisa, né, tratar aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Então, o que eu separei para a gente falar hoje, galera? Se a gente pega na prova do Enem, né, o tema que mais aparece quando cobra-se Grécia na prova, tá, galera, é democracia ateniense, beleza? Então, eu acredito que a maioria de vocês aqui, né, tá muito já aí na parte de revisar a mesma matéria, de tentar aprender ali pelo menos um pouquinho de cada coisa para a prova em novembro. Então, é óbvio que um curso do intensivo, ele, além de muito rápido, ele é um curso bem, né, objetivo nas suas questões, porque a gente não pode, né, se alongar demais em muita coisa, beleza? Então, a aula de Grécia que a gente vai ter hoje, nós vamos fixar, sobretudo, a parte da democracia ateniense. Eu mandei para vocês uma listinha de exercícios lá no grupo, nos 2 grupos a lista está, tá, galera? E lá naquela listinha, vocês têm questões de Enem, tá? De Grécia Antiga e de Roma. Roma, né, a gente vai falar dela um pouquinho na aula que vem, tá? Então, aquela lista que está lá serve também para a aula que vem, beleza? Mas na aula de hoje, eu vou tentar resolver com vocês pelo menos algumas questões daquela lista que falem de democracia ateniense, que é o tema, como eu disse, né, e repito, o tema que mais cai de Grécia na prova, tá? Então, ó, vou projetar minha telinha daqui a pouco, né, com o slidezinho que eu costumo usar, né? A gente vai fazer uma passeada pelo conceito de democracia ateniense e depois vamos seguir para a lista para ver isso um pouquinho na prática, tá bom? Lembrando, meus queridos, ó, né, a gente, né, tá aqui com o chat aberto, então usem o chat com bastante responsabilidade, mandem as dúvidas, né? Eu sempre fico de olho no chat aqui na outra tela, então tento responder as dúvidas de vocês quase que em tempo real, né? Emendando muitas delas na explicação, tá? Mas desde que vocês usem, né, com responsabilidade, porque às vezes a pessoa manda uma dúvida e ela vai lá para cima, não tem como eu ficar caçando lá em cima. Então, usem com bastante responsabilidade aí, porque a turma está bastante cheia, e aí a gente vai desembolando aqui, garanto que todo mundo vai conseguir dormir tranquilo, entendendo Grécia, né? Se esse for o preço do sono de vocês, beleza? Bom, então, né, vamos lá comigo, galera. Eu preparei esse mapinha mental, esse slidezinho bem resumido, né, sobre Grécia Antiga, tá? E aí, o que eu queria mesmo, claro, né, que vocês se fixassem comigo aqui. A gente tem várias questões interessantes sobre Grécia Antiga, mas eu vou fixar com vocês em poucos dados desse mapinha mental, só para a gente ter ali o panorama central. Então, vamos começar. Primeiro panorama central que eu gostaria de dar para vocês, galera, é a organização política na Grécia Antiga, tá? Queridos, quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente não, né? Tá errado. Nós não estamos falando de um país, tá? Então, hoje, na atualidade, a Grécia é um país, todo mundo aqui sabe, né? No final das contas, eu estou falando aqui para convertido, estava todo mundo lá em Mykonos, né? Em dezembro, passando lá o feriado de 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, lá em Mykonos, nas festas, né? Naquela coisa toda, naquelas baladas, tudo que tem lá. Eu sei que todo mundo passou as férias de dezembro lá, né? Então, eu sei que vocês sabem onde fica a Grécia. A Grécia hoje é um país, todo mundo está ligado, né? Só que nessa época aqui, queridos, a Grécia não é um país, né? Ela é uma localização, uma localidade na Península Balcânica, que ela tem diversas unidades políticas que são independentes entre si, tá?
Essas unidades políticas, nós chamamos lá na Grécia de polis, tá? Então, quando a gente fala de polis, poleis, com LE, já aparece assim em livros também, ou simplesmente, galera, cidades-estado, né? Cidades-estado, a gente tem essa perspectiva aqui, tá? Que são o quê? Cidades que são politicamente independentes entre si. Então, repito, digo e repito, quando falamos de Grécia Antiga, não é um país, viu, galera? São localidades, né, politicamente independentes. Dayana, excelente dúvida, tá? Mas não é a mesma coisa, beleza? O que tem nos Estados Unidos hoje, e em certo sentido até que no Brasil, é o federalismo, tá? Federalismo é uma característica de um regime republicano, onde os estados da federação têm autonomia. Isso é uma coisa, tá? Quando a gente fala de cidade-estado, quer dizer que é uma cidade que ela tem governo próprio, estrutura social própria, né? Formas de escolher governantes próprios e que são diferentes entre si ou podem ser semelhantes, né? Então, em geral, galera, a gente, quando fala das cidades-estado na Grécia, nós nos lembramos praticamente de dois exemplos. Dois exemplos. Não precisa de lembrar de mais que dois exemplos dessas cidades-estado, né? Um exemplo famoso é Atenas, né? Eu acho que Atenas, todo mundo está ligado, né? Que é o lugar da chamada democracia ateniense, né? Que é ali, galera, o ponto originário que a gente tem do conceito de democracia, tá? Que é um conceito muito caro para nós na atualidade, né? Na maioria dos países do Ocidente que vivem em democracias, tá? Então, democracia, esse conceito, né? Esse conceito é um conceito que surge lá em Atenas. E um outro exemplo que, em geral, o Enem não menciona, tá, galera? Não tem questões no Enem sobre Esparta, né? É uma outra cidade-estado muito famosa, né? Em geral, se fala muito de Atenas e Esparta, né, por causa da famosa Guerra do Peloponeso, onde as duas lutaram ali, né, pelo protagonismo da Grécia e acabaram, né, levando à fragmentação do mundo grego, tá? Então, por isso, Atenas e Esparta, tá? E aí que a gente chega nessa questão, né? A Bruna me perguntou uma parada muito interessante, mas que foi dúvida de outra pessoa aí para cima, né? Que é o do Matheus Leubach, né? Elas estão independentes, o que juntava elas, então? É a bandeira? É uma questão territorial, né? A Grécia, segundo a Bruna, seria a junção das cidades-estado. Queridos, isso é muito interessante, é bem legal que vocês estejam tendo essas dúvidas. Por quê? Não tem nada que junte essa galera, uma bandeira em comum, nada, né? O que a gente fala de Grécia Antiga, galera, são povos que vivem lá e que compartilham a mesma cultura, o mesmo idioma e a mesma religião. Só isso. Não tem a mesma bandeira, né? Não tem a mesma, uma junção formal ou mesmo governante, beleza, Bruna? Né? Tem o quê? Uma etnicidade, né, Lucas? Meio que é um compartilhamento de raízes, né? Que está ali manifestado na língua, na cultura, na religião desses povos aqui, tá? Então, por exemplo, todos esses, né, acreditavam no mesmo panteão de deuses, né? Quando vocês veem lá os Cavaleiros do Zodíaco, né? Que tem as menções à mitologia grega, ou quando vocês joguem lá o God of War, né? Que estava até referenciado no slide lá, ou veem o filme do Hércules, ou Percy Jackson e Ladrão de Raios, enfim, né? São, né, aqueles deuses da mitologia, né? Zeus, Hera e por aí vai. Né? Eu não sei o nome de todos, porque não é uma coisa que eu geralmente me preocupo, mas é importante a gente lembrar o seguinte,
tá, galera? Eles compartilham, então, signos culturais, tá bom? Signos culturais, religiosos, linguísticos, práticas esportivas, e isso faz deles um povo, e esse povo é o povo grego. Até aqui, né? Eu estou vendo que tem bastante pergunta boa, eu já vou responder na hora que for, mas até isso que eu acabei de dizer para vocês aqui. Todo mundo está junto comigo? Belezinha? Tranquilidade? Tranquilo? Augusto, fala comigo, fazendo favor. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Então, eu queria que você voltasse naquele slide de Atenas, Sim. por Não, favor. vou voltar lá, que aí eu já aproveito e já explico a parte de Atenas. Galera, Beleza, olha só. então, mano. Estamos bem? Todo mundo entendeu? Tudo tranquilo até aqui, então, né? Então, eu tenho visto aqui dúvidas sobre as mulheres, né? A Rayane falou sobre as mulheres. Rayane, nós vamos falar disso tudo daqui a pouco, quando for falar de democracia ateniense, tá? Mas excelente dúvida, inclusive, muito bem você ter se adiantado a esse tema, tá bom? Então, né? Vamos aqui comigo, tá, galera? A referência da imagem aí, né? Vocês são mais jovens do que eu, mas eu assistia muito Cavaleiros do Zodíaco. Então, a Saori, né? Que era a deusa Atena lá do jogo, para quem tá. Jogo não, né? Do anime, né? Para quem tiver curioso. Mas, enfim, né? Vamos lá, galera, olha só. Vocês estão vendo aí que tem um quadrinho, né? Que tem as principais características de Atenas, tá? Aí, professor, então, não, eu vou ter que dormir hoje, né? Decorando quem são os povos eólios e os povos jônios. Não, doidão, precisa não. Fica tranquilo, isso não vai cair na prova, não, tá? Então, ó, localização, povos formadores, atividade econômica, isso não vai cair na prova do Enem. Beleza? Não cai na prova do Enem essas coisas, tá? Fica tranquilo. Tá aí só como dado a mais para vocês, a galera que gosta de estar ligado, de olhar, de ver. É bom, é bacana, mas fica tranquilo. Vamos lá agora, então, na questão política. Porque, galera, quando nós estamos falando na democracia ateniense, é uma questão política. Então, Atenas, queridos, vamos começar essa parte aqui, então. Ó, ela já teve várias fases políticas, né? Um governo de um rei, o governo de um grupo de nobres, né? Monarquia, aristocracia. Um desses grupos, nesse meio de governo de grupo de nobres, teve a centralização do poder que virou uma tirania, né? E aí depois a chamada democracia ateniense. Galera, a democracia ateniense é um conceito muito importante para o mundo, né, ocidental, porque justamente ele vai dar origem no termo democracia. Galera, a democracia que nós vivemos no Ocidente e no Brasil, tá, é diferente, muito mais diferente da democracia ateniense do que igual. A nossa democracia atual, né, que se vive no mundo hoje, ela é uma democracia mais iluminista, né, do que uma democracia aos moldes de Atenas. Mas o conceito de democracia é semelhante, né? Porque o quê, galera? Vamos lá. Você vai lá e você vai votar no seu candidato lá, né? Prefeito, deputado, senador, presidente, não vem ao caso agora. Você vai votar. O meu voto vale um voto, do mesmo jeito que o voto da Rayane vale, do mesmo jeito que o voto, né, do sei lá quem vale um, né? O conceito, viu, galera? Um homem, um voto, um cidadão, um voto, origina-se aqui, na democracia ateniense. Mesmo que o exercício dessa democracia aqui seja totalmente diferente, né? A origem dele é aqui, tá? E como que é o exercício dessa democracia ateniense? Vamos aqui comigo naquele mapinha mental que eu preparei para vocês aqui, ó. Esse mapinha mental. Ó, o modelo político de Atenas é uma democracia ali por volta do século VI até o século V. Tudo isso antes de Cristo, tá, galera? Então, lembra que antes de Cristo se conta decrescivamente, né, em ordem decrescente.
Por isso, século VI a século V, tá? Quem podia votar na democracia ateniense, galera? Tan, 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 tan. Os homens livres, filhos de atenienses, ou seja, nascidos em Atenas, filhos de atenienses e maiores de idade. Né? Você vê que eu coloquei ele maior de 18 anos no slide, né? Porque a nossa referência aqui, né, de maior de idade para nós hoje é 18 anos, tá? Mas eu não preciso que você decore essa idade aqui, não. Sabendo maior de idade, você já entende o conceito do direito ao voto, né? Você já sabe, por exemplo, que mulheres não votam. Você já sabe, por exemplo, que estrangeiros não votam. E você já sabe, por exemplo, que escravizados não votam. E Atenas tinha, né? Muitas mulheres, muitos estrangeiros e muitos escravizados, tá? Muitos escravizados por dívida, por guerra, era a base da pirâmide social de Atenas, tá? Então, repetindo para vocês, ó, homens livres, filhos de atenienses, nascidos em Atenas e maior de idade. Era uma democracia, galera, direta. O que significa isso, meus queridos? Ser uma democracia direta. Vamos novamente em um outro ponto do nosso slide, que está aqui, ó, o funcionamento da democracia ateniense, né? Vamos aqui comigo, ó. Galera, como que as decisões eram tomadas lá em Atenas, né? Elas, em geral, eram tomadas no espaço público das cidades, né? Você tinha, no espaço público das cidades, um lugar chamado ágora, né? Esse termo, galera, já caiu uma vez numa questão, né, do Enem, antiga, a gente vai resolver ela hoje, mas para os moldes da prova atual, você também não precisa de decorar, mas precisa de prestar atenção aqui como é que funcionava essa coisa toda. Isso aí eu acho que é interessante para você. Então, ó, lá na ágora, né, ó, ágora com acento agudo assim, ó, ágora, tá? O que era a ágora, galera? A ágora era a praça pública, né? Imagina aí, senador Firmino, tem um amigo meu de senador aqui, ó, senador eu conheço bem, tem uma praça central só lá na perto da igreja da cidade, lá onde tem um carnaval, né? Então, imagina a cidade de vocês aí. Toda cidade tem uma praça, né? Então, imagina, galera, que a ágora é a praça da sua cidade, onde você junta, onde você vai lá, onde tem a igreja, onde tem o fórum, onde tem, né, a vida social da cidade ali, pública, meio que ela acontece, né? Então, lá em Atenas também tinha a ágora, o espaço público. Lá nessa ágora, galera, era realizado uma das principais reuniões de cidadãos. Essa reunião chamava-se eclésia. Na eclésia, os cidadãos se reuniam para discutir os problemas da cidade. E aí, para qualquer questão que for cair de democracia ateniense, você, meu querido, tem que pensar primeiro. Primeira coisa que vai vir na sua cabeça lá no dia da prova, se você ler democracia ateniense em algum lugar. O que é o cidadão? Quem é que pode votar? Quem é que pode participar? Porque não é todo mundo, né? Somente homens nascidos em Atenas, filhos de pais e mães atenienses, maiores de idade, podem participar. Aqui na hora de escrever, eu esqueci de escrever o livre, né? Então, aqui, ó, livres, tá? Né? Depois eu altero lá, se for o caso, mas não esquece que também precisava ser livre, né? Então, somente homens livres, nascidos em Atenas, filhos de pais e mães atenienses, maiores de idade, podem votar. Vai dormir, né, com essa voz de taquara rachada, ecoando isso no seu ouvido, e quando você tiver acordar, você vai acordar assim, meu Deus do céu, somente homens livres, nascidos em Atenas, filhos de pais e mães atenienses, maior de idade, né? Aí você volta a dormir. Você vai dormir com isso na cabeça hoje. Tá, galera? Porque somente essas pessoas podiam participar, né? Então, assim,
Eu gosto de dar, às vezes, um exemplo, né, galera, de democracia direta, né, porque era assim que funcionava lá. Né? Lembrando, viu, galera, que nessa perspectiva aqui a gente fala de uma democracia que ela é também o quê? Direta, tá? Uma das principais características desses caras aqui é uma democracia direta. O que significa democracia direta, galera? Quer dizer que o cidadão, ele ia lá na Ágora, na eclésia, ele frequentava, ele debatia, ele defendia o seu ponto de vista e ele votava. Né? Ele não precisava de alguém para fazer isso para ele. Né? Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que nós moramos, né, numa cidade chamada Cidade do Curso do Mago, Cidade do Mago, né? E nós aqui na nossa cidade, nós estamos tendo um problema com o lixo. Né? Então a galera está jogando muito lixo no chão. Né? A cidade está ficando muito poluída, fedendo, lixo pra caramba. Então todos nós aqui, né, somos cidadãos nessa cidade, tá? Exclui essa questão aqui, pro exemplo, né, do homem, aquela coisa toda. Mas imagina que todos nós aqui somos cidadãos. Então nós vamos na praça pública da cidade do Mago, né? Nos reunimos em eclésia, e nessa eclésia, galera, tem duas condições básicas, né? O que é a condição básica dessa eclésia, galera, para ela funcionar? Isonomia e isegoria. Essas palavras feias, não sei se vocês já leram em algum lugar, né? O que é isonomia? Igualdade. O que é isegoria? Direito à fala, né? Então, nessa assembleia, todos os cidadãos são iguais e todos eles têm direito à fala. Então, imagina que nós estamos lá na Praça do Curso do Mago para debater a questão do lixo, e aí eu subo no banquinho e falo assim, senhores, atenção, ó, eu proponho que nós, né, construamos, não existe esse verbo, né? Eu proponho a construção, vamos melhorar a frase aqui para não dar confusão. Eu proponho a construção de mais lixeiras na nossa cidade, né? Porque aí assim as pessoas vão evitar de jogar o lixo no chão, porque vai ter lixeira pra caramba, né? E aí para todo lugar da cidade vai ter lixeira. Então, ó, eu tenho o mesmo direito de que qualquer um de vocês aqui para ir lá e falar, tá? E eu tenho o direito de fala, de expor a minha ideia. Então, eu fui lá e expus a minha ideia entre o coletivo de cidadãos. Tá? E aí vem a Rayane Gimenez. A Rayane Gimenez fala assim, ó, eu proponho que tenha educação ambiental nas escolas. Porque aí a gente ensina para as crianças, desde cedo, o que é coleta seletiva, né? O que a gente tem que fazer com lixo, não pode jogar na rua, senão polui, senão entope bueiro, tal. A Rayane, cidadã, vai lá, expõe a sua perspectiva e pronto. O Lucas de Freitas vai lá e sobe e fala, ó, eu proponho também que haja uma punição para quem jogar lixo no chão, né? Então, galera, os cidadãos lá na eclésia, lá na Ágora, eles se reuniam, todos eles eram iguais, porque eram cidadãos, todos eles tinham direito a expor a sua perspectiva, a sua fala, e depois eles votavam. Senhor, gente, quem concorda com o Rodrigo? Todo mundo levanta, aí, sei lá, tantas pessoas levantou a mão. Quem concorda com a Rayane? Tantas pessoas levantou a mão. Quem concorda com o Lucas? Tantas pessoas levantou a mão. E aí, galera, quem ganha, ganha. Né? Então, vamos supor, ganhou eu e ganhou o Lucas, né? Porque a Rayane está mexendo com educação, sabe que governo não gosta de mexer com educação, não, né? Não gosta de investir muito em educação. Mas, né? Então, eu ganhei e o Lucas ganhou, pronto. Né? Mais lixeiro. Se você joga lixo na rua, você vai ser preso. Pronto, no final das contas, decidimos isso. E aí, o que acontece, meus queridos? Eu falei aqui alguma vez de partido político? Sim ou não? Vai me respondendo aí. Não falei de partido político. Eu falei aqui de eu eleger alguém para falar por mim? Não. Né? Eu fui lá e expus a minha ideia. Eu fui lá e votei na pessoa que eu concordava ou que eu discordo, né? Não votei na que eu discordava. Então, galera, isso é o que a gente chama de democracia
direta, porque não tem partido político, não tem mandato, não tem nada. Tem cidadãos que votam diretamente, tá? O mais próximo que a gente chegaria disso, tá, galera? De uma democracia direta hoje em qualquer país, como o Brasil, por exemplo, é o que a gente chama de plebiscito, tá? O plebiscito, né, em geral, é o mais próximo que a gente chega disso aqui, né? Então, quando tem alguma grande questão, se consulta diretamente a população. Aí, professor, mas por que não é assim no Brasil? Não seria tão legal? Meu filho, não ia dar não, imagina, né? Se nós somos 200 e tantos milhões de brasileiros, a gente vai lá e pensou toda vez que tiver que votar uma coisa lá no parlamento, a gente tiver que, nossa senhora, não ia funcionar, né? Porque são muitas pessoas. Então, no Brasil e em todos, na maioria dos países do mundo, né, galera, a gente vive uma democracia que é representativa. Então, de 4 em 4 anos, né, você vai lá e escolhe o seu representante, né? Que, em geral, galera, são as pessoas do Poder Legislativo, né? Que vão votar as leis do país, que vão, né, alterar a Constituição, são eles, tá? Então, o Poder Legislativo, ou o vereador, né, na sua cidade, o deputado estadual no seu estado, o deputado federal e o senador, né, lá em Brasília, tá? Então, é muito importante lembrar o seguinte, o nosso exercício de democracia, ele é diferente, porque ele é representativo. E aqui no Brasil também votam todos, vota a mulher, né? As mulheres são eleitoras no Brasil desde 1934, né? Na Grécia isso não acontecia, tá? E a gente tem, então, uma democracia que é representativa. Mas o conceito, tá, galera? Uma pessoa, um cidadão, um voto, e todo voto vale igual, que é a isonomia, né? É um conceito que se origina lá na democracia ateniense, né? E isso é importante a gente sempre ressaltar aqui, ok? Queridos, ficou claro? Todo mundo entendeu? Chegou para todo mundo, 100%, né? Passou o conceito, belezinha, tranquilo, né? E aí, só recuperando, tá, galera? Só recuperando. Quando a gente fala, né, da questão das mulheres, né, galera? Quando a gente fala das questões das mulheres, né, elas não votam, né? Então, não votam, tá bom? É uma democracia que eu não chamo de limitada, tá, galera? Por que eu não chamo de limitada? Rayane que perguntou das mulheres, né? Por que eu não chamo de limitada? Porque era o que se tinha na época, né? Então, para a gente atrelar limitações, a gente tem que comparar com algo. Então, a primeira experiência democrática que se conhece no mundo clássico é a democracia ateniense. Então, não há uma comparação, né? Para a gente ter ali e falar que uma é limitada, o outro é mais permissiva. Beleza? Então é isso. Aí mais alguma dúvida que tá aqui, ó. Samantha, aí, né? Lembra, Samantha, sempre antes de pensar a democracia, tem que pensar o cidadão ateniense. E aí a ideia do limitada, né? Para o cidadão, é uma democracia bem ampla, inclusive, porque ele pode votar, ele não é restrito em nenhum momento, tá? A única forma, viu, galera, de um cidadão ateniense ser proibido de votar era numa pena chamada ostracismo, né? Então, se o cidadão ateniense, por exemplo, ele cometesse um crime que violasse a coletividade de Atenas, né? Ou seja, que atingisse em cheio o corpo social, ele era condenado ao chamado ostracismo, ou seja, né, ele era expulso da cidade e não era mais cidadão, né? Então, até lá, você tem limites para determinadas ações, tá? Bom. E aí, Dayana, uma excelente pergunta, Dayana. Escravo e escravizado, Dayana, são formas, né, são a mesma coisa para definir o trabalho escravo. Só que, na atualidade, Dayana, a gente tem usado mais a palavra escravizados,
né? Porque, não sei se é a hora de eu explicar isso para você, a gente vai ter uma aula de escravidão daqui a alguns dias, mas o que acontece? Quando você fala escravizado, você dá foco ao indivíduo que está passando pela escravidão. Não necessariamente ele o que define ele é ser escravo. Ele foi preso e virou escravo. Então, é um processo. Eu vou explicar para você isso melhor quando a gente for falar de escravidão no Brasil, tá? Lucas, a escravidão na Grécia, né, ela era por dívida e por guerra, tá? Então, em Atenas existia a dívida, escravidão por dívida e escravidão por guerra, tá? Em determinada altura, a escravidão por dívida em Atenas foi proibida, né? Então, restou a escravidão por guerra, ok? Então, só para deixar isso mais marcado para vocês, tá? Guilherme, não tinha consequências para quem não ia, né? Então, você poderia ir lá ou não, né? Não tinha uma punição, tá? Não tinha alguma coisa, ficou claro, o professor poderia falar. Então, Rayane, democracia indireta, né? Ou representativa pode ser a mesma coisa, tá? Pode ser a mesma coisa. Quando você elege alguém que vai representar você. Então, é uma questão representativa ou indireta, beleza? Né? Então, você elege alguém que vai te representar. Então, Guilherme, por exemplo, como é que eu te explico isso? Não vai cair na sua prova, mas como é que funcionavam as coisas lá? Olha só, todas as eclésias, todas elas eram feitas ao longo, por exemplo, de 4 a 6 meses durante o ano. Então, de 4 a 6 meses durante o ano, o cidadão ateniense, né, por excelência, ele ficava por conta da política, né? Ele ficava por conta da política. Então, tanto que na Grécia, o trabalho ele era muito mal visto, né? Porque até no Aristóteles, né, que é um filósofo que aparece muito isso, ele fala que o trabalho, né, é um castigo, porque afasta o indivíduo da sua vocação, que é, né, o culto à cidade, né? Então, né, de 4 a 6 meses o cara ficava por conta. E aí o que acontece, Guilherme? Se venhamos e convenhamos, quem podia ficar por conta? Mesmo eu sendo cidadão, mas se eu tivesse um trabalho para fazer, cultivar a terra ou fazer comércio, eu não poderia abandonar o cultivo da terra ou o meu comércio para poder ficar por conta da política. Então, quem ia, basicamente, nessas eclésias? Era o rico, né? Era o proprietário de terras. Então, tem até uma questão do Enem que fala disso, né? É o rico, é o proprietário de terra, porque é ele que tem tempo, né? Agora, eu podia ser nascido em Atenas, filho de pais e mães atenienses, maior de idade, livre, mas se eu tivesse, por exemplo, se eu fosse, por exemplo, um comerciante, que eu dependesse do comércio para sobreviver, eu não podia me ocupar com a política, né? Porque eu teria que parar minha atividade econômica durante um longo período de tempo para poder ocupar com a política. Aí ou eu decido o futuro da cidade, ou eu morro de fome. Então, acaba, Guilherme, que não é a vontade da maioria, né? É a vontade do cidadão rico, geralmente que vamos dizer assim, privilegiado, tá? Depois do ostracismo, não, viu, Augusto? Era uma pena definitiva, tá? Dayana, não foi o que mais durou, mas foi o que foi mais famoso, tá? Mas foi o que foi mais famoso. Dayana, as mulheres em Atenas eram restritas ao lar, tá? Elas não trabalhavam, elas estavam na atividade doméstica, beleza? Em Esparta, Dayana, tem uma questão de mulheres em Esparta interessante, porque em Esparta, como Esparta era uma cidade voltada para o militarismo, né? As mulheres tinham um papel social importante, né, no que diz respeito à geração de novos soldados, era um papel reprodutor, de reprodução, né, mas elas tinham uma posição social um pouco melhor, um pouco mais privilegiada, tá? Justamente por conta dessa ideia
dessa ideia da reprodução de novos soldados, já que Esparta era uma cidade voltada para a guerra. Beleza? Pensando nessa questão das mulheres, galera, então me permitam eu dar uma voltinha com você na lista de exercício, tá? Pensando nessa questão das mulheres, tem uma questão do Enem muito bacana, né, que não caiu no Enem geral, né, foi no Enem PPL, mas que ela é muito bacana, né, sobre o papel das mulheres, tá? Então, ó, veja aqui comigo rapidinho, né? Olha só. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas, né? Então, essa é uma música do Chico Buarque chamada Mulheres de Atenas, muito boa, por sinal, né? Onde ele vai, né, usar como figura de linguagem alegórica, né, essa ideia da mulher de Atenas. Baseado nesse verso, né, a questão pergunta para a gente assim, ó, os versos da composição, né, remetem à condição das mulheres na Grécia Antiga, caracterizada naquela época em razão de quê? Lembrem-se, galera, mulher não é cidadã, mulher está ligada diretamente às funções domésticas, né? Então, a gente tem aí uma questão de quê, né? Eu vou mandar uma enquete para vocês aqui agora e eu gostaria que vocês fossem dando uma lida nas alternativas e marcassem na enquete qual aquela que você acha interessante, né? A enquete está aí já disponível para vocês aí, né? Naqueles quadradinhos, né? Depois do cadeadinho tem uns quadradinhos, ali você acessa a enquete, né? Enquanto vocês vão votando, vamos lá, ó. A função das mulheres, a condição das mulheres na Grécia era caracterizada em torno da função pedagógica, né? Ela exercia um tipo de função educacional junto às crianças atenienses. Ela era importante na consolidação da democracia pelo casamento, a mulher, né? Ela tinha um status de rebaixamento social frente aos homens, tá? Ou ela tinha um afastamento das funções domésticas em períodos de guerra, né? Ou ainda sua igualdade política em relação aos homens, né? Então a gente tem aí algumas possibilidades, tá, galera? Nós temos aí algumas possibilidades. Olha, abriu outra lista aqui, peraí um pouquinho. Deixa o computador... Nós temos aí algumas possibilidades, né? E dentro dessas possibilidades, galera, nós temos que lembrar diretamente, né, que nós estamos falando basicamente aqui, ó, de um contexto onde as mulheres, né, elas estão o quê? Inferiores aos homens. Lembra, galera, o homem ateniense, por excelência, é o cara que pode votar, é o cidadão. E se a mulher não pode votar, né, ela não participa dessa cidadania, ela tem um status social rebaixado frente aos homens. Ela é considerada inferior, né? Ela é considerada inferior. Ela está ligada à função doméstica. A função pública da cidade de Atenas é uma função masculina, ok? Por isso a letra C, né? Tem algumas outras de Atenas aqui legal, galera. Vamos pegar essa número 1 aqui, que é, vamos dizer assim, talvez a mais recente, né? Dessa lista aqui, pelo menos, é a mais recente. Vou finalizar aqui e deixa eu criar uma outra enquete, eu já lanço para vocês marcarem também as opções aí. Sempre que der, eu vou fazendo assim com vocês, que é legal para eu saber, né, as opiniões de vocês aí também, ó. Pronto. Né, já está aí, mas acompanha a leitura da questão comigo aqui primeiro. Ó, vamos lá. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Isso aqui é um termo interessante para a gente, viu, galera? Por quê? Quando a gente fala assim, o povo elegeu determinado presidente, o povo pediu sei lá quem. Povo, para nós até hoje, é sinônimo de cidadão, né? É sinônimo de cidadão, tá? Então, na Grécia, povo são somente aqueles indivíduos
considerados cidadãos, ok? Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restrito, porque o conceito de cidadão é também o quê, meus queridos? Restrito. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses, né, pode ser caracterizada fundamentalmente como o quê? Como direta, né? E aí vamos mais, ó, vamos lá. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado, democracia ateniense, promoveu o quê, galera? Vamos lá. Vamos lá. Competição para a escolha de representantes, né? Então, os gregos se reuniam e competiam, né, para ver quem que ia votar no deputado, no senador, no vereador. Será que é isso? Sei não. Campanha pela revitalização da oligarquia. Revitalização da oligarquia. Oligarquia, galera, seria uma característica onde um grupo de pessoas governa em conjunto, né, uma sociedade, tá? No caso de Atenas, não existe uma oligarquia, né? A gente tem um representante, que é o representante da democracia ateniense, e os cidadãos. Então, não sei. Estabelecimento de mandatos. Então, os cidadãos votavam de 4 em 4 anos somente. Como a gente faz hoje, será? Não sei. Declínio da sociedade civil organizada. Então, quer dizer, então, que, embora cidadão na Grécia seja restrito, não é para todo mundo, né? Mas, mesmo assim, aquela mobilização que acontecia era um declínio da sociedade civil? Estranho. Agora, participação no exercício do poder. Queridos, nosso gabarito é letra E. Sabem por que é letra E? Né? O texto fala, ó, que era caracterizada fundamentalmente como direta. E por si só, a gente já vai anulando aqui o quê, galera? Ó, a competição de escolha de representantes. Né? Mandato remete ao quê, galera? Partido político, coisas assim. Né? Então, se o cidadão, se o povo elege, né, escolhe, a sociedade civil também não está declinada, ela está no auge, é o auge da sociedade civil e não um declínio, tá? E a campanha pela revitalização, né, não é isso também, porque Atenas era uma democracia. O regime oligárquico que a gente tinha era em Esparta, tá? Então, queridos, vocês viram aí, né? Pois é. O texto deixa isso bem claro, né, galera? Era ler o texto e ver a alternativa. Quer ver que tem uma outra, quase que igual a essa daqui, mas que caiu há muito tempo atrás. Né? Então, eu recomendo que vocês também, galera, façam aí, se puderem, as questões mais antigas, viu? Não deixem de lado as questões mais antigas. É muito importante vocês darem uma olhada nessas questões antigas. Deixa eu só achar ela aqui, ó. Aqui, ó, 16, né? Olha como é que é mais ou menos a mesma coisa. O raciocínio é igual. A gente vai resolver mais duas, aí eu já libero vocês, ó. Vamos lá. No contexto da polis grega, as leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos, né? Então, o gabarito, Sara, tá no final da lista, beleza? Inclusive, tá lá comentado e tal, explicando por que é determinada alternativa, beleza? Em todas as minhas listas, geralmente, eu faço assim para facilitar o estudo de vocês, porque eu sei que tem muita questão, né, de autoestudo, a autonomia de vocês é muito grande, né? Então, já está lá no finalzinho da lista para vocês. Bom, então vamos aqui, ó. Já mandei, Guilherme, está lá no grupo, nos dois grupos, tanto no grupo do intensivo quanto no grupo dos aulões de demonstração, tá? Ó, no contexto da polis grega, as leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos, definida pelo confronto de suas opiniões em um verdadeiro espaço público. A ágora, viu que eu falei com vocês? A ágora. Confronto esse que concedia a essas convenções a qualidade de instituições públicas. E aí, ó, qual que é a alternativa? Ó, no texto está relatado um exemplo do exercício de cidadania.
associado a qual modelo de prática democrática? Galera, eu quero que todo mundo marque a alternativa correta. Como é que era a prática democrática em Atenas? Né? Essa aqui tá mais fácil que mastigar azeitona sem caroço, hein? Pelo amor de Deus. Letra A, exatamente. É uma democracia direta. Viu, galera? Muito bom. Né? Exatamente. E aí, ó, para eu liberar vocês, né, para vocês cestarem aí na tranquilidade, tem uma outra que eu gosto de resolver que é muito boa. Deixa eu ver se é essa que tá aqui por cima. Essa é número 13 aqui, ó. Né? Deixa eu fazer a enquete aqui, ela tem umas alternativas grandes. Aí vocês já vão pensando aí nas alternativas também e vai também me mandando na enquete aí quem quiser, beleza? Ó. Pronto, acabou. Tá aí a enquete já. Vamos lá. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária premência da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Lembra lá do exemplo da lixeira, viu, galera? Nós temos o quê? Isegoria, direito à fala, isonomia, igualdade entre cidadãos. Então, eu tenho que saber argumentar. Chegar lá e falar assim, ó, lixeira, lixeira hoje, igual lixeira amanhã, lixeira sempre. Eu tenho que saber argumentar, é o direito à palavra. A palavra é o jogo do debate, né? Então, na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora, lembra que a ágora é a praça, ela tinha por função o quê, galera? Era na ágora que os cidadãos se reuniam em eclésia, que era a assembleia. Então, vamos procurar nas alternativas aí, ó. Agregar cidadãos em torno de reis. Não, galera, a gente está falando do sistema democrático em Atenas, não da monarquia, tá? Não é esse. Permitir aos homens livres o acesso às decisões de Estado, exposta por magistrados. Galera, esse Estado com E maiúsculo só surge no século XVI na Europa. Não pode ser esse, tá contra, né, inclusive o debate historiográfico, tá? Letra C. Constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade, né? Exatamente, letra C. Reunir os exercícios para decidir em assembleias fechadas os rumos que seriam tomados em caso de guerra. Aqui especificou muito, galera. Ocorriam debates em caso de guerra e paz, mas não só em caso de guerra, tá? Eram em todos os casos, beleza? Não é esse. Congregar a comunidade para eleger representantes, tá vendo? Não é, galera, não confunda, não tinha representantes lá, tá? Pessoal, vamos finalizar a aula de hoje, tá? Vamos dizer assim, interiorizem isso que eu expliquei para vocês hoje. Caso surja alguma dúvida, vocês podem trazer a dúvida para mim pelo WhatsApp ou até mesmo na aula da semana que vem, né? A aula da semana que vem vai ser sobre Roma, mas nada impede da gente voltar ali nos primeiros minutos para esclarecer as dúvidas de vocês. No mais, queridos, muito obrigado pela presença. Eu adorei a companhia de vocês aqui hoje, foi excelente. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos um ótimo fim de semana e eu espero todo mundo de novo aqui na quinta-feira. Viu, galera? Muito obrigado. Valeu demais, Guilherme. Muito obrigado pela atenção, viu? E que bom que vocês gostaram, que foi esclarecedor. Tchau, tchau, galera. Valeu. Bom descanso. Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.